Para chegar nas fitas, vamos entender o caso, porque tem gente aqui que nem sabe do que a gente está falando. O que foi o caso Evandro? O que são as bruxas? Como isso aconteceu? Então, esse caso no Paraná, até muito pouco tempo, era chamado popularmente de Bruxas de Guaratuba. Tá? Caso Evandro era o nome que era chamado dentro do judiciário, assim, tal. E que eu acho uma coisa até importante, sabe, de lembrar que houve uma vítima chamada Evandro Ramos Caetano, etc. O Evandro Ramos Caetano, ele tinha 6 anos de idade e no dia 6 de abril de 1992 ele desapareceu. Ele morava perto da escola onde estudava e a mãe trabalhava, ele estudava de tarde. Uma manhã ele foi lá com a mãe na escola, ele disse: mãe, eu esqueci um minigame que me trouxeram nesse final de semana, eu queria ir lá buscar. Daí ele vai lá e nunca volta. Nossa, foi nesse Daí espaço? o minigame estava ainda na casa, a casa... Ele não chegou então Ele não chegou a entrar em casa. E daí começou, né? Cadê meu filho? E naquela época, Guaratuba, no estado do Paraná, por conta principalmente do caso Guilherme Tiburtius, que ocorreu um ano antes, em 91, e tem uma discussão que estavam sumindo mais crianças ou começou-se a reportar-se sumiço de crianças. Entendi. Tá? A gente não tem dados para responder isso. Não tem, porque não existia um sistema de informação, tal, o que é um absurdo. O que né? sabia desse caso de um ano antes. De um ano antes, e sabia-se. Daí o caso de Guilherme Tiburcio começou a chamar atenção para outros casos, daí os jornais começaram a falar mais sobre os casos que aconteciam. Daí quando o Evandro desapareceu, ok, é mais um caso de criança desaparecida. E não apenas isso, já era o segundo caso em Guaratuba. Né? Só que o primeiro caso ninguém deu muita atenção, que foi 2 meses antes, que era um menino chamado Leandro Bossi, de 7 anos, muito fisicamente parecido com o Evandro. Os dois eram loiros, olhos claros, né? Podia ter um padrão. Então, na mesma cidade, crianças parecidas, com idades próximas, desaparecem no espaço de 2 meses, alguma coisa estranha está acontecendo. Daí some o Evandro, e o Evandro... Só que o Leandro Bossi, a primeira criança, é filho de pescador, sabe? Ninguém deu muita atenção, que é uma tragédia, né? Claro. Assim, você lê o inquérito do Leandro Bossi, é assim, desesperador. O do Evandro, a família era funcionário da prefeitura, tinha algum contato mais próximo com o prefeito da cidade e tal. Então o prefeito, logo de cara, traz o grupo de elite para cá, né? O prefeito tinha boas conexões também em Curitiba. E chamou, daí era um grupo recém-formado de tática de sequestro, esperado na SWAT, era o Tigre. O Tigre, né? O grupo Tigre vai lá, no dia seguinte, chega no dia 7 e já começa a fazer algumas investigações. Só que 5 dias depois que o Evandro desapareceu, no dia 11 de abril, sábado, aparece um corpo, né? E daí assim... Próximo? Acho que era 1 quilômetro da casa, tá? Mas Guaratuba também não é uma cidade muito grande, tá? Então as coisas todas são mais ou menos próximas. Você tem áreas que são bem afastadas, só que assim, esse núcleo urbano mesmo, você está falando de... Só que foi aparecendo um matagal, é um matagal que é envolto assim, até por uma área urbana, especialmente hoje em dia. Na época era menos. Mas apareceu no matagal que estava a 1 quilômetro da casa mais ou menos. E esse corpo, ele estava mutilado, né? Ele estava... sem as mãos, sem dedos dos pés, estava escalpelado. Sem órgãos internos? E não apenas sem os órgãos internos, mas estava aberto, né? Estava todo aberto. Você mostrava as costelas, você vê as costelas assim dele. Essa é uma coisa, né? Que o pessoal sempre tem curiosidade. Quero ver as fotos. Eu digo, cara, não vou mostrar foto. Jamais de uma vítima dessa. Mas você viu? Eu vi. Não tem vídeo de necropsia do corpo, nos autos, é bem pesado. Mas estava assim. Enterrado ou estava jogado? Estava jogado no mato. Estava jogado no mato. E daí, assim, algumas coisas chamavam a atenção dos peritos, né? De tipo, não tem sangue no local, então esse corpo foi jogado aqui. Ele foi morto em algum local e jogado aqui. E daí tem um diretor do IML, né? Que o corpo vai ser periciado no IML de Curitiba, e ele já dá uma declaração que meio foi ignorada, e que eu acho que foi um problema ser ignorado isso, porque depois entrou-se na loucura que foi o caso. Mas que ele diz assim... isso aqui foi obra de um cara que queria desfigurar o corpo para ele não ser identificado. Porque se você tira as vísceras de um corpo, daí eu confirmei isso com peritos que me explicaram. Se você enterra uma pessoa, os órgãos eles incham e soltam gases, e isso demora todo o processo de putrefação. Agora, se você tira os órgãos internos e você tira as mãos, né, para não ter impressões digitais, você escalpela assim a ponto o rosto ficar sem identificação, você não tem fios de cabelo, não tem nada. Tira alguns dedos dos pés também. Como é que se identifica? Não é porque não tem DNA.
E mais, se você enterra esse corpo nessa condição com ele aberto e sem os órgãos, ele vira esqueleto mais rápido. Então, pensa, 1992, não tem DNA. Depois vai ter. Esse próprio caso vai ser um inovador nesse sentido do uso do DNA no Brasil. Mas se você encontra uma ossada de uma criança sem mãos, quem que é? Quem que é? Não dá pra saber. Pode ser essa, pode ser aquela. Se não tiver objetos... A identificação era feita assim, né? Com objetos pessoais e contatos próximos. Tinha próximo daí o calção... Então, vamos dizer, se ela virasse ossada, ele tá com calção, ia estar com a chave, estava próxima também. Mas assim, ele estava jogado no mato, nessa coisa horrível. E daí começou o Grupo Tigre diz assim, aqui não é mais um caso de desaparecimento, é um caso agora de assassinato, a gente vai investigar. E aí já começa um erro, ao meu ver, tá? Que o Tigre não era especializado em homicídio, né? Ele é especializado em táticas de resgate de reféns em situação de cárcere. Mas, conhecendo a polícia brasileira como por mais que seja um grupo especializado, homicídios é uma coisa que todo mundo investiga em algum ponto e todo mundo teria capacidade de fazer isso. E era um grupo de elite. Então, assim, você estava realmente com um grupo de elite investigando. E eles passam a investigar esse caso. No primeiro mês fazem uma série de diligências. Pegam depoimentos com muita gente importante, assim, ao meu ver, assim, para o caso. Daí no segundo mês os trabalhos já começam a minguar e no terceiro, assim, quase não tem nada. Então, uma reclamação que a família do Evandro tem é que o Grupo Tigre começou a fazer corpo mole e tal. Eu entendo ele, eu não sei dizer se realmente foi corpo mole porque queria ou porque se estava chegando em beco sem saída. Beco sem saída, né? Da onde a gente vai a partir daqui? Eles tinham alguns suspeitos e tal. Só que daí um membro da família Caetano, o Diógenes, começa a ficar incomodado. Ele era um primo de segundo grau do Evandro, só que ele é um cara bem mais velho. Então ele é sempre chamado de tio do Evandro. Tá. E ele era o quê? Ele trabalhava do quê? Ele era engenheiro civil, até hoje. E ele, antes de ser engenheiro civil, ele foi policial civil por 10 anos. E foi também, antes de ser policial civil, ele foi policial militar por 1 ano. Isso na época da ditadura, né? Então, ele tá lá... ele tava ficando muito... Daí ele largou toda a carreira policial porque ele terminou a faculdade de engenharia e queria dar uma condição melhor para a família, super compreensível. E foi trabalhar em Guaratuba, né? Voltou de Curitiba, depois se formou, foi para Guaratuba. E daí acontece a morte do Evandro. E ele começa a correr atrás, assim, tipo, vou fazer uma investigação, vou tentar ajudar a polícia, o Grupo Tigre no primeiro momento. Só que as coisas que o Diógenes falava, a polícia não conseguia verificar, e o pouco que conseguia verificar não ia dar lugar. Então, ele estava fazendo, de acordo com a própria polícia civil, ele estava dando pistas para a polícia que não estava em lugar nenhum, estava perdendo tempo. Tipo, a gente precisa investigar esse caso que a gente está indo em beco sem saída. E o Diógenes interpreta isso como, eles estão escondendo alguma coisa. Eu acho que eles estão me evitando porque eles estão próximos da família Bage. Daí que é o outro equívoco do Grupo Tigre. Mas é um equívoco assim, super compreensível quando você entende como é que funciona uma cidade do interior e quando vem uma equipe da capital para ajudar numa investigação num crime tão grave. Os policiais chegaram, o prefeito disse assim, eu vou dar estadia para vocês, tá? Porque eles não têm dinheiro. Claro. Até tinha lá, podia ficar num lugar da polícia, não sei o quê, mas eles não... Mas o prefeito queria, não... Eu vou pagar um bom hotel para vocês. Podem ir em restaurantes, vou pagar tuas contas. Usem meus carros se precisarem de viatura, né? Então vão. Então houve uma proximidade. E aí o cara viu isso como se pudesse. O Diógenes já olhou assim: tem alguma coisa estranha aí. Ele começou a suspeitar da família do prefeito. E daí o Diógenes começou a fazer uma série de análises, né? Que especialmente viradas à filha do prefeito, que a filha do prefeito gostava muito de búzios e. De Umbanda, e tinha um pai de santo novo na cidade, o Oswaldo Marceneiro. E a Beatriz, filha do prefeito, né, começa a se aproximar do Oswaldo, porque começa a gostar gosta dos trabalhos dele e tal. E o Diógenes olha para isso tudo assim, tem coisas estranhas por aí. E tem assim, a gente poderia ficar por horas falar só do que as coisas que o Diógenes diz, mas ele chega à conclusão, ele chega à suspeita de que o Evandro foi morto num ritual de sacrifício humano
que ele chama de magia negra, que é um termo preconceituoso, etc, mas é o que está no caso. Tá? Eu não tenho como reconstruir a história. Tá? O meu trabalho... Mas isso ele começa a falar para a população... Ele começa a falar para... Ele vai para a mídia... Ele está desconfiado da Polícia Civil também. Então ele vai, em algum momento, ele pega... ele vai para um procurador-geral do Paraná... Ele vai para o Ministério Público do Paraná e ele fala para acho que, se eu bem me lembro, para o procurador-geral na época. E ele dá um depoimento que ele mostra todas as desconfianças que ele tem. Isso é no... Cara, faz tempo que eu escrevi isso, mas se não me engano, no final... É em maio, metade de maio de 92. Ou seja, já está sendo investigado há um tempo, né, o caso Evandro, e não está chegando a lugar nenhum, e ele está desconfiado que o Grupo Tigre está fazendo corpo mole e está sendo ludibriado pela família do prefeito, a família Abage. E daí ele vai para o Ministério Público do Paraná, faz uma denúncia dizendo tudo que ele levantou, que ele está desconfiado que a polícia está sendo ludibriado, está sendo enganado, qualquer coisa assim. Passa um monte de informação, falam de um monte de nome que ele acha que faz parte desse grupo que teria matado o Evandro. E que sem ele provas, é só uma... Ele vai juntando Ele pega um monte peças. de informações que para eles são provas. Entendi. Né? Daí, o que é uma prova? A gente pensa em prova, pensa em CSI, né? Porra, né? Fio de cabelo, aqui, o DNA... Cara, 99,99% das investigações são pessoas falando. Porque não tem nem tempo, nem dinheiro pra gente ficar gastando tanto. Hoje, 2022, não tem tempo e dinheiro para ficar gastando com tanta perícia, assim. O Lucas Ed, né, que é um amigo nosso, policial, e hoje trabalha no programa de pessoas desaparecidas lá em Brasília, ele fala num podcast que a gente ouviu lá do Mimídias, né? Ele fala assim... Ele conta uma história de um cara, que é amigo dele, que era perito de tirar impressão digital. Sei. Que teve um assassinato num apartamento, assim. Um velhinho morreu, assim, tal, e teve um assassinato. E daí chegou o cara, início de carreira, assim. Ele chega lá e ele começa a tirar impressão digital do apartamento inteiro. E tinha uma festa no dia anterior. Putz! Daí ele fala assim, cara, você vai grafitar o apartamento inteiro, vai tirar 1 milhão de impressão digital, e isso vai fazer o que com isso? Sabe, você vai botar num banco de dados, vai aparecer o nome de todo mundo, você vai chamar todo mundo para depois, o que vai fazer? No mundo ideal, talvez, esse seria o certo. Mas é mais rápido e eficiente você ir perguntando para um vizinho, o que você viu? E diminuindo as opções. E vai diminuindo, e vai vendo câmeras de segurança, sabe? Hoje em dia, né? Mas assim, não tem muito. Então, assim, o falar ainda é 99,99% da investigação policial. Agora, a questão é que você precisa de policiais e agentes de justiça, enfim, que sejam céticos. É o que eu sempre reclamo. Precisa de ceticismo maior, precisa de duvidar mais, porque a pessoa ela pode estar enganada, ela não precisa estar mentindo, ela pode ter se confundido na data, ela pode ter visto outra coisa, ela pode estar interpretando mal, tem 1 milhão de possibilidades. Só que numa cidade pequena, né, Vando morreu desse jeito, coisas estranhas estão acontecendo, sabe? Então, falatório começa, e daí o que é fato e o que é ficção? O Diógenes está ouvindo um monte de gente falando coisa para ele está pegando e ele passa tudo para o Ministério Público. O Diógenes, assim, tem a velha polêmica do Diógenes, para quem conhece a história, que né, porra, o Diógenes não podia ter feito isso, aqui, assim, o Diógenes, como cidadão, podia fazer isso. Não tinha problema nenhum que ele fez, ainda mais sendo familiar da vítima, é super compreensível, né? O que eu acho que foi um erro gravíssimo aqui foi o Ministério Público ter dado ouvido. Porque o Ministério Público pega aquilo e chega à conclusão... O que é o certo? Ministério Público, estamos recebendo aqui, senhor secretário de Segurança, estamos recebendo uma denúncia que aquela equipe que está em Guaratuba investigando não está fazendo o trabalho direito e familiares estão desconfiados que eles estão envolvidos ou sendo ludibriados. Qual que é o certo? Tira aquela equipe e bota outra, então. É isso que tem que fazer. Polícia Civil que investiga. Mas o Ministério Público e a Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, decidiu fazer uma coisa bizarra para a época, nem tão bizarra assim, vendo o contexto que era... Né, a gente acabou de sair do regime militar e tal, que manda uma equipe da Polícia Militar para investigar. A Polícia Militar não investiga. Só que ele tem um grupo de inteligência dentro da Polícia Militar, que é a P2, né, que daí tinha um grupo lá dentro que é o Grupo Águia, que era um grupo que era para pegar tráfico nas estradas, assim, sabe? Contrabando, tá? Era para ser uma equipe tática rápida, assim, que fazia uma investigação para já pegar o pessoal na estrada. O Águia era para isso.
Daí tem essa coisa, né? O grupo Tigre da Civil, o grupo Águia. Parece que é ficção, né? Total. Mas é o Tigre versus Águia. E daí o Águia, esse grupo da PM, vai lá, pega as informações do Diógenes. Isso é muito claro que aconteceu, ainda mais com tudo que eu descobri depois. Pega todas as informações do Diógenes e daí comete o grande erro de toda investigação policial, de toda investigação de internet, de todas as pessoas que veem uma matéria, qualquer coisa assim, que eu tenho certeza que esse cara aqui é suspeito, eu só preciso fazer ele falar. Né? Então, que é o que a gente aprende com 24 horas, com qualquer filme policial. Eu tenho certeza que ele é culpado, não suspeito. Eu tenho certeza que esse cara é culpado, eu só preciso fazer ele falar. Putz. Então, é que é o que Você a gente vê isso aprende em filme, né? Direto. Tipo assim, eu sei que esse cara é o culpado, eu sei que eu não sei o quê. Então, porra, eu tô vendo Peaky Blinders agora, por exemplo, do caralho, assim, tô quase usando boina de novo, sabe? É foda, assim, botando uma gilete, né? Os malditos Peaky Blinders. E assim, acho fantástico. Mas, porra, cara, você tem que ter noção que aquilo é ficção. Claro. Sabe? É importante e as pessoas não têm. Então as pessoas estão... E pior, policiais não têm. Então os policiais entenderam que, tipo, não, o Jones falou aquilo, faz todo sentido o que você está falando, então tem muita gente falando, vamos fazer esses caras falar então. Deixa que eu faça o cara falar. São culpados mesmo, eles vão falar. Não, ele vai falar, pode deixar. E daí pega um Oswaldo Marceneiro, que é isso no início de julho, 1º de julho de 92. Só faz aqui na barba que pronto, saiu. Mosquitinha? Não, era um negocinho brilhando. Devia ser água. Acho que é da água, tá. Ou guspi, qualquer coisa. O corpo humano. Pega o Oswaldo Marceneiro no dia 1º de julho de 92 e prendem o cara e começam a torturar ele. Prendem? O que é prender? Né? Assim... Não foi... Sequestram ele. Tá. Né? O termo certo seria isso. À luz de tudo que eu descobri, né? Sequestram ele, levam ele para algum lugar desconhecido. Eu não sei. Tá. O Oswaldo, a Zabad, acham que sabem o local onde foram levados. Eu não tenho tanta certeza. Mas ele levaram para um lugar e ele começa a ser torturado. Ele foi torturado, sim. Nessa primeira... Ele tem várias sessões de tortura. Por 12, 13, 14 horas. Nossa. Sim, que envolvem choque, socos, afogamento, pau de arara, né? Eu nunca vi, ele diz que tem até hoje marcas na genitália do que ele sofreu, e que marcas irreversíveis, assim. E daí ele... E pelas coisas que eu descobri, você vê lá ele inventando uma história, né? Ele primeiro diz assim, eu matei o menino sozinho. Não, daí você ouviu os torturadores falando assim, não, você não matou sozinho. Isso em áudio? Isso em áudio, né? Que eles queriam que saísse um áudio com a confissão. Com a confissão. Que apareceu, né? Apareceu. A polícia aparece prendendo todo mundo, tá aqui uma fita de confissão dos caras. Só que daí, que é o que é juntado nos autos. E daí anos investigando isso, correndo atrás, batendo em todo um monte de porta que não dava lugar nenhum. Um dia eu abri uma porta que apareceu as outras fitas, né, que nunca foram juntadas. E nessas fitas você ouvia as torturas, né? Cara, que tipo de coisa? Tipo, você tem que falar e barulho de... A tortura... Daí é doido isso, porque a gente pensa que tortura... Jack Bauer. É Jack Bauer e é feito no seguinte sentido. Eu vou pegar esse cara para ele falar. Só que daí há uma confusão que as pessoas às vezes dizem assim, que quando você diz assim, não, estão torturando a pessoa para confessar, a pessoa talvez está entendendo o que você está querendo dizer. Você acha que o cara que o policial sabe que essa pessoa é inocente e está batendo nela para ter um bode expiatório porque tem uma pressão política em cima, qualquer coisa. Não é isso. Os policiais acreditavam que essas pessoas eram culpadas. O Diógenes acreditava que essas pessoas eram culpadas. Os policiais tomaram essa crença do Diógenes. Ou seja, eu tô batendo num monstro... Tô batendo num monstro que não quer falar. Entendi. Então eu vou bater até ele falar. O cara que tá apanhando, ele entende, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu não sei nem o que eles querem que eu fale. Então eu vou ficar chutando aqui até que uma hora eles param de me bater. Então você começa a ouvir, assim, ele fala, eu matei... Meu nome é Oswaldo Marceneiro, eu matei. Matou como? Daí ele grita no meio assim, eu matei no mato. Eu matei com... daí fala direitinho. Daí eu matei no mato, matei com uma marceneiro. Ele fala assim, não, você não matou sozinho.
Você não conhecia a criança, daí corta a fita, daí volta. Daí ele assim, não, matei sozinho, eu tava bêbado, eu não lembro porque eu fiz isso direito. Daí você ouve de novo ele gritando, batendo, ele diz assim, pelo amor de Deus, não faz isso, eu tô colaborando. Daí corta a fita. Daqui a pouco, na próximo corte... Então, deixa eu entender. O que aparece é uma fita toda editada, só com a historinha completa. Sim, eu sou Oswaldo Marceneiro, eu matei as pessoas... Quando você ouve essa fita, você já saca que aquilo parece não tá estranho, tá editado. Exato. E porque, não existia assim, mais fitas. Que o que eu tô falando é que eu descobri. Claro. Né? É que hoje em dia é difícil eu contar essa história e ignorar tudo que aconteceu depois, né? Tudo que eu descobri principalmente. Mas assim, na época, são feitas as prisões, são presos esse pai de santo, o Oswaldo Marceneiro, 2 amigos dele, o Vicente Paula e o Davi dos Santos Soares. A filha é a mulher do prefeito. Daí lembra lá que a filha do prefeito tinha relação com ela. E daí também coloca a mãe dela. Né? Por quê? O Diógenes faz uma denúncia. Na denúncia do Diógenes ele fala 1 milhão de nomes. Uma delas é da Celina Abade, a esposa do prefeito, mãe da Beatriz. E daí tem toda uma história que o Diógenes diz que o pai dele teve um caso com a Celina uma vez, assim, tal. E daí teria uma questão ali. Daí tem gente que diz que o Diógenes inventou tudo isso para prejudicar por conta de... Sabe? Já ouvi várias coisas. O que não falta é versão. Por conta de política, né? De sucessão. Exato. Então, o fato... Daí eu sempre digo assim, foda-se as especulações. Eu até publico, falo, analiso, tudo assim, porque dizer assim, isso aqui faz parte da história. Mas assim, o fato é... Pessoas são presas no início de julho. São 7, né? São essas 5 que eu falei, né? O pai de santo, a gente chama de o grupo dos pais de santo, que é do Oswaldo e mais o Davi e o Vicente, mãe e filha do prefeito, e o dos que foi chamado na empresa dos ajudantes, que era um homem chamado Sérgio Francisco Cristofolini e Ayrton Bardelli. O Bardelli trabalhava na serraria que o prefeito era dono, e o Cristofolini era tipo vizinho do Oswaldo. Na verdade, o Oswaldo morava num imóvel que era da mãe do Cristofolini. A mãe do Cristofolini frequentava os terreiros e inclusive a tenda do Oswaldo. Então, o Cristofolini e o Oswaldo eram vizinhos que se conheciam, por exemplo, por causa da mãe do Cristofolini. Era isso. E esse pessoal é preso. Esse pessoal é preso porque eles confessam que eles 7 cometeram crime. Daí cria-se na imprensa essa questão do número 7. Evandro tem 7 letras, Leandro tem 7 letras. E 7 é um número cabalístico e tudo aquilo. O crime aconteceu no dia 7 de abril, às 7 horas da noite. Né? Então, coisas que nunca... Sabe, isso era impresso, era dito. E daí eu disse assim, não, mas onde é que estão falando que foi 7 horas da noite? Sabe? Porque daí, inclusive, tem álibis, as abades, dizendo que 7 horas da noite estão lá, que chega o policial do Grupo Tigre, não sei o quê. Daí começa a história, não, mas o Grupo Tigre estava envolvido. Entende? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que... Tem a história como aconteceu. Tem a história como aconteceu. Mas não é mais possível contar a história como aconteceu hoje, depois de tudo que a gente já sabe. Porque isso gera confusões.